Aí galera, espero fazer esse vídeo em 10 minutos, coloquei um temporizador aqui para continuar. Perdão pelo fone feio pra caramba, o headset, mas ele tem um microfone melhor do que o de lapela, por isso eu estou usando ele. Quero continuar esse vídeo falando sobre o discipulado, né? E uma das características do discípulo e do discipulador é a evolução no processo de santidade. Santidade também tem a ver com santificação. Quando a gente fala de santificar, a gente fala de ofertar na Bíblia. Então, você é a oferta, você é, é a santificação e você precisa se dedicar à entrega que você faz ao Senhor e compreender que esse é um processo gradual. Por quê? Porque na medida em que você conhece mais o caráter de Deus, que você tem mais intimidade com Deus, que você se aperfeiçoa no conhecimento e na graça de Cristo, isso vai fazendo com que, igual no vídeo anterior eu falei, você vai obtendo mais maturidade espiritual também através das experiências de fé pelas quais Deus se sujeita a experimentar e te dá como oportunidade e faz com que a tua vida espiritual evolua. Né? Então vamos continuar falando sobre esse processo. Ele é um tópico novo aí do, do, do que a gente tem falado até agora, porque muitas pessoas pensam que eu creio em Jesus, eu já estou salvo, eu vou na igreja no domingo e só me alimento daquilo que o pastor oferece, oro todo dia, mas aí eu oro pela hora de almoçar, oro na hora de jantar, oro antes de dormir, oro ao acordar, mas isso às vezes com uma coisa meio mecânica, né? Então, o que eu quero falar aqui é que isso seja uma prática em todos os momentos do teu dia. Então, a Bíblia diz para a gente orar sem cessar, por exemplo, e que os teus pensamentos sejam todos cativos ao pensamento de Cristo em tudo que você faça o dia todo, tá? Mas lógico que isso não vai atrapalhar os teus afazeres cotidianos. Isso não é aceitável ou óbvio que atrapalhe o teu nível de concentração nas coisas pelas quais você precisa se dedicar e fazer. Todo aquele que crê precisa compreender que a conversão e a prática da palavra é um processo, ou seja, a vida cristã é uma vida. Você não recebe a palavra de Deus e muda da água para o vinho da noite para o dia, mesmo que sua decisão seja para sempre seguir Jesus para o resto da tua vida. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e isso não é feito de uma vez toda. Você não ouve tudo de uma vez e você muda totalmente de uma vez. Você vai tendo uma revelação gradual de Deus para a tua vida através da palavra dele e você vai mudando de acordo com o que você vai conhecendo. Isso não é feito de uma vez toda. O ensino que o Espírito Santo te ministra é gradual. A primeira, um bom requisito para que você consiga andar em santidade é a submissão a Cristo. Submissão à palavra de Cristo, submissão ao que Deus tem para você, faz com que você muitas vezes abandone muitas convicções que você já tenha anteriormente sobre o que é uma vida boa, o que é uma vida saudável e tudo mais, e você decide mudar isso, né? Você decide fazer isso diferente. O outro, eu já estourei os 10 minutos, agora que eu vi. Perdão. Outra questão é que você consegue entender que você precisa morrer para você, para que Cristo viva. Isso morrer para você não é no sentido literal, mas morrer no sentido de que as tuas convicções elas vão precisar ser sujeitas ou aplicáveis ou ensináveis àquilo que a Bíblia diz sobre como você deve viver, sobre como você deve andar em santidade, como você deve respeitar os mandamentos do Senhor, que são bons e não são pesados, e como você deve viver uma vida em inteira entrega para Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É interessante isso porque a gente pensa, nossa, que forte isso que Jesus falou, né? Como assim? Eu preciso morrer, eu preciso parar de trabalhar no que eu trabalho para ser um pastor, eu preciso largar a vida que eu levo
para servir no ministério, fazer uma evangelização ou uma missão e tal. Tem muita gente que pensa dessa maneira, né? Quando lê essa interpretação das escrituras, eu preciso virar um monge, eu preciso me retirar num convento, sei lá. Mas não é isso que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente é que no que a gente faz, que seja você um advogado, seja você um médico, seja você um carpinteiro, seja você um pedreiro, seja você uma faxineira, seja você um professor, tudo que você faça seja dedicado como se fosse a Deus e não aos homens. Que o teu trabalho seja algo que edifique a vida dos outros, que seja para fazer diferença na vida dos outros, que seja bênção na vida dos outros. Lógico que você precisa se sustentar, você precisa ter as suas provisões dentro de casa e o trabalho tem que ser uma bênção, ele não tem que ser um martírio. Então essa entrega, essa noção de que o que você faz é uma entrega ao Senhor, faz com que você seja submisso à palavra dele. Ou seja, que você trabalhe de maneira ética, que você trabalhe de maneira principalmente amorosa com aquilo que você faz e que você trabalhe com a convicção e a certeza que aquilo que você está fazendo não é pro teu cliente, não é pro teu funcionário, não é pro teu patrão, mas sim pro Senhor. Então esse que é o ponto que eu acho interessante destacar nessa passagem aqui de Marcos 8, de 34 a 35, tá? Essa submissão inclui também uma imitação de Cristo e isso é o alvo. Isso aqui é Paulo mandando uma carta aos Filipenses e diz assim, ó: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essa a nossa meta, esse é o nosso foco, essa é a direção que a gente deve perseguir, que é a estatura ou obras ou fazer a vontade de Deus o tempo todo em nossa vida, em tudo que a gente faz. Deus sabe do que você gosta de fazer, Deus sabe dos teus sonhos, Deus sabe da tua entrega e eu acredito que dificilmente Deus chega a desrespeitar os desejos do teu coração, os teus sonhos, e ele vem atropelando tudo quando você se converte, chega para você e fala assim: larga tudo que você faz, vai ser um missionário na África, deixa a tua família, vai me servir. Não tem a menor lógica. O que Deus quer de você é o teu coração, é que você continue cada vez mais transbordando a luz dele para as outras pessoas. E esse é o foco aqui. Eu vou terminar o vídeo porque eu já estourei o prazo que eu tinha previsto. Irmãos queridos, agradeço por assistir, por compartilhar esse vídeo, por comentar e por orar comigo, aprender com o que o Espírito Santo tem me ensinado e ter apostado nessa ideia maravilhosa de servir ao Senhor. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.